Olá, me chamo Marcos Vinícius e meu trabalho é sobre taxonomia de raios do gênero Narcine da costa norte-nordeste brasileira. Ele está de acordo com o objetivo 14, Vida na Água, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para dar início, a ordem Toperdiniformes é a ordem de raios que possuem um disco arredondado ou às vezes levemente quadrado e que são capazes de produzir descargas elétricas. Dentro dela existe a família Narcinidae, que possui 4 gêneros como visto nas imagens. No Brasil, os 4 gêneros ocorrem, mas apenas Narcine possui mais de uma espécie, que é Narcine brasiliense e Narcine bancroft. No entanto, há uma confusão quanto à identidade dessas espécies e quanto à sua distribuição geográfica. Segundo Carvalho, ambas as espécies ocorrem na costa brasileira, sendo Narcine brasiliensis mais para a região norte-nordeste e bancroft mais na região sudeste, enquanto trabalhos mais recentes afirmam que no Brasil ocorre apenas Narcine brasiliensis. E foi por causa disso que o presente trabalho teve como objetivo de analisar comparativamente os espécimes desse gênero, a fim de caracterizar, diagnosticar e redescrever táxons válidos. Para isso, foi então feita uma revisão bibliográfica, seguida da obtenção de medidas de estruturas externas de 36 espécimes, tanto da coleção biológica da UFPB quanto da coleção do Museu de Zoologia da USP. Essas medidas, então, foram compiladas em uma planilha do Excel e a parte de morfologia interna foi feita a partir da observação do material de CT Scan disponibilizado por Gavin Neal, da Universidade da Flórida. Os resultados ficaram divididos, então, entre a morfologia externa, a interna e a identidade Narcine brasiliensis. Quanto à sua morfologia externa, em relação à coloração, a maioria dos espécimes da UFPB apresentaram uma coloração semelhante ao da esquerda, que tem um tom de fundo mais amarelado e as manchas bem mais definidas, o que iria de acordo com o descrito previamente para a Narcine brasiliensis. Apenas um espécime observado teve a coloração próxima do da direita, que vai mais de encontro com o que é descrito para a Narcine bancroft, mas ainda assim é um N muito pequeno. Quanto às medidas, foram obtidas cerca de 42 medidas, algumas delas vistas ao lado, e em seguida essas medidas foram tabuladas. Mas não foi possível observar nenhuma diferença significativa entre os espécimes. As maiores diferenças observadas foram relacionadas ao estágio de desenvolvimento entre indivíduos maduros e juvenis. Também foram contados e descritos as fileiras de dentes nesses animais, porque é um dos caracteres utilizados para identificar a nível de espécie. Comparando o material analisado da UFPB e do Museu de Zoologia da USP, as proporções foram semelhantes, apenas o comprimento do focinho até a primeira dorsal e o comprimento da cortina nasal tiveram uma maior disparidade, mas isso também tem relação ao estágio de vida, porque a maioria dos espécimes analisados do MUSUSP foram indivíduos juvenis, diferente do que aconteceu na UFPB. Quanto à morfologia interna, foi possível observar e descrever detalhadamente estruturas como o neurocrânio de Narcine brasiliensis, o arco mandibular e mandibular, o esqueleto branquial, o esqueleto apendicular, a sinarcoal e o esqueleto por completo, como um todo. Quanto à identidade Narcine brasiliensis, até então, os caracteres utilizados para identificar a nível de espécie nesse gênero estão relacionados à combinação da coloração, o número de fileira de dentes e a distribuição geográfica. No entanto, durante o estudo foi possível observar um alto nível de incongruência nesses caracteres, porque existe um alto grau de variação intraespecífica, o que pode refletir não a diferença de espécies, sim a diferença ontogenética desses animais. Por conta disso, pode ser que hoje a gente considere como 2 espécies válidas de um mesmo gênero, seja, na verdade, variações morfológicas de uma única espécie ocorrendo em toda a costa brasileira. O maior argumento contra essa hipótese é o de Araújo, que viu uma diferença na contagem do número de vértebras de animais desse gênero na costa brasileira. Então, provavelmente pode ser que tenha, sim, mais de uma espécie. A partir disso, dá para concluir que, se existem 2 espécies ocorrendo no Brasil, existe uma sobreposição na distribuição delas na região Nordeste, que os caracteres utilizados anteriormente para descrever essas espécies, diagnosticar essas espécies, não são tão confiáveis. Isso reflete uma lacuna de estudos taxonômicos em relação a esse grupo que precisa ser preenchida e também reflete que precisa haver um maior esforço amostral a fim de esclarecer a taxonomia desse gênero. Gostaria de agradecer, então, ao CNPq, à Propesc e ao UFPB pela oportunidade de bolsa, ao LABIC por me proporcionar esse trabalho, ao meu orientador Ricardo, ao professor João Paulo e meus colegas de laboratório.